todos, eu me chamo Catiane, sou integrante do programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Agrícola e na aula de hoje, dando continuidade ao conteúdo de Mecânica dos Solos, nós juntos vamos resolver dois exercícios do conteúdo relacionando, a mecânica do solo aos índices físicos do solo, ao qual foi abordado na última aula. Bom, nessa aula de hoje a gente vai fazer dois exercícios. Nesse primeiro exercício, a gente vai mostrar que a porosidade, que é o nosso N, ela também pode ser dada por E divididos por E mais 1. Os exercícios de hoje a gente vai falar sobre as correlações entre os índices físicos. Vamos mostrar como a gente pode chegar em um índice físico passando por outros, fazendo alguns ajustes assim matemáticos nessas fórmulas. Bom, nesse exercício a gente vai começar escrevendo essas duas equações que a gente vai utilizar, que é a que vai ser a da porosidade, né, que é esse N, igual ao volume de vazios divididos pelo volume total, e vamos usar também o índice de vazios, que é igual ao volume de vazios divididos pelo volume de sólidos, como comentado na última aula. A gente vai fazer uma pequena readequação nessas duas fórmulas e vamos escrever da seguinte maneira. A porosidade a gente vai escrever como volume de vazios dividido pelo volume de vazios mais o volume de sólidos, porque esses dois volumes, eles correspondem ao volume total correspondente no solo, sendo que esse volume de vazio, né, ele pode estar ou não preenchido por água, como a gente viu na nossa última aula. E a outra readequação que a gente fez é simplesmente passar esse volume de sólidos multiplicando ele do outro lado da equação, ficando aqui o volume de vazios igual ao E vezes o volume de sólidos, onde foi só isso que a gente fez nessas duas únicas equações. Já o terceiro passo que a gente vai fazer é substituir onde aparece esse volume de vazios nessa equação por E vezes o volume de sólidos, que é essa parcela aqui da equação que a gente redefiniu. Então, a gente vai substituir esses valores aqui na equação, sendo que a porosidade vai ficar com essa equação aqui. Então, a porosidade vai ser igual E vezes o volume de sólidos, dividido pelo E vezes o volume de sólidos, mais o volume de sólidos. Se a gente observar nessa equação, o volume de sólidos está multiplicando em cima e embaixo todos os termos. Então, o que a gente pode fazer é isolá-lo, como a gente fez aqui nessa equação. Depois que a gente isolou esse volume de sólidos, como ele está multiplicando embaixo e em cima, a gente pode cortá-lo. E com isso a gente chega na equação que a gente queria demonstrar, que a porosidade ela também pode ser dada pelo índice de vazios dividido pelo índice de vazios mais 1. E aí está aprovada essa relação. Já agora, nesse próximo exercício, a gente vai mostrar que o gama N, que é o nosso peso específico natural, ele também pode ser dado por gama S, multiplicando 1 mais W, onde o W é o nosso teor de umidade, dividido por 1 mais E, onde o E é o nosso índice de vazios, como a gente viu agora no nosso último exercício. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é escrever a equação do gama N, que é dada pelo peso total do solo dividido pelo volume total do solo, onde a gente vai readequar essa equação, onde o peso total ele pode ser dado pelo peso total de sólidos mais o peso de água, e o volume total vai ser dado pelo volume de sólidos mais o volume de vazios. E para resolver essa equação e deixar essa equação com essa cara que a gente precisa aqui, né, pedida pelo exercício, a gente vai usar outras três correlações. A primeira delas é o teor de umidade, onde o teor de umidade ele é dado pelo peso de água dividido pelo peso de sólidos. E a gente pode readequar essa fórmula, né, passando o peso de sólidos do outro lado, multiplicando enfim, outro coeficiente, onde a gente vai ter o PW, né, que é o peso da água, igual ao teor de umidade multiplicado pelo peso dos sólidos, onde essa vai ser a primeira equação que a gente vai utilizar. A segunda delas é o gama S, que é o peso dos sólidos, peso específico dos sólidos, que vai ser o peso de sólidos dividido pelo volume de sólidos, onde a gente também readecua essa equação e escrever que o peso de sólidos é igual ao peso específico de sólidos vezes o volume de sólidos. E vamos deixar aqui também para a gente usar no decorrer do nosso exercício. E para a terceira readequação, né, correlação,
é o índice de vazios, que ele é igual ao volume de vazios vezes dividido pelo volume de sólidos. Onde a gente também readequou essa equação e vai ter o volume de vazios igual o nosso volume de sólidos vezes o índice de vazios. Bom, de posse dessa equação, que é o gama n, e mais todas essas outras equações que a gente tem aqui, a gente consegue reescrever essa equação inteira, substituindo os valores que a gente já tem, né? Para conseguir chegar ao nosso resultado final. Então, a gente tem que o gama n vai ser igual ao gama s vezes Vs, onde essa parcela, né, ela saiu justamente porque o nosso PS é igual, como a gente pode ver ali, não, nosso PS é igual ao gama S vezes VS, a nossa segunda readequação da fórmula. Então, a gente tem essa primeira substituição ali, somando o peso de água, que é o PW, onde o PW ele é o teor de umidade, né, da água, vezes o peso de sólidos. Sendo que o peso de sólidos a gente viu aqui na equação de baixo, que é o gama S vezes Vs, peso específico dos sólidos, vezes o volume dos sólidos. Então a gente consegue substituir isso tudo aqui dentro dessa equação aqui, dessa nova equação. Então o peso de água ele vai ser substituído por teor de umidade vezes o gama S vezes o Vs. E essa parte de cima aqui já está pronta. Já na parte de baixo, a gente tem o VS, né? Mais o nosso VV, que é o volume de vazios, onde o volume de vazios é o índice de vazios vezes o nosso volume dos sólidos. Então, a gente fica que o gama N é o gama S vezes o Vs, mais o W, que é o teor de umidade, vezes o gama S vezes Vs, dividido por Vs, mais índice de vazios vezes Vs. Se a gente observar nessa equação, em cima a gente tem o gama S e o Vs, multiplicando todos os termos. E na parte de baixo da equação a gente tem o Vs multiplicando todos os termos. Então, a gente pode isolar o que está multiplicando todos os termos. Aqui a gente tem que o VS ele está multiplicando embaixo e em cima. Então, o que a gente pode fazer? Cortá-lo. Depois que a gente corta o VS, a gente chega finalmente na equação que a gente queria demonstrar, que o gama S vezes 1 mais W é igual a divididos por 1 mais E, que é a equação que a gente queria desde o início, né? Então, onde o gama N é igual ao gama S, multiplicando o 1 mais o W, divididos por 1 mais o índice de vazios. Então, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês até aqui. Comentar, né, que se por acaso tenha surgido alguma dúvida ao longo da resolução do exercício, que não hesitem em deixar aqui nos comentários ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, que vocês aguardem os próximos vídeos, porque eu seguirei resolvendo exercícios acerca dessa questão dos índices físicos do solo. E que se vocês gostaram do vídeo, que se ele foi útil de alguma forma para vocês na resolução de algum exercício relacionado à própria cadeira dentro da Universidade Federal de Pelotas ou até mesmo fora dela, que vocês curtam o vídeo, que compartilhem para que esse vídeo possa chegar em outras pessoas e ajudá-las também. Então, muito obrigada pela atenção de vocês até aqui. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos e tenham todos uma boa semana. Até a próxima!